E não deu para o João Fonseca na segunda rodada do Masters Madrid, confronto contra o americano 12º colocado do ranking mundial Tommy Paul, e o João acabou perdendo em 2 tiebreaks, e no vídeo de hoje a gente vai analisar esse jogo, vamos passar aqui algumas opiniões e inclusive fazer um comparativo com algo que a gente já falou sobre o jogo do João, e também vamos dizer aí os próximos passos do João que está caminhando para Portugal para jogar o Estoril Open, vamos explicar aí como é que ficou o ranking dele, quais são os próximos passos aí e fazer a análise completa do jogo com números, que é o que vocês já estão acostumados aqui. E a gente tem que ter uma opinião agora bem lúcida, né, sobre o jogo. Tem bastante gente falando sobre problemas físicos, problemas de cabeça, e eu acho que o caminho não é por aí. A gente tem uma análise do jogo para fazer e com certeza a gente está aqui para apoiar o João e também para tentar fazer com que esses detalhes no jogo dele sejam ajustados. Claro, quem sou eu para dizer como o João tem que jogar, mas a gente tem que fazer a análise do que aconteceu. Então vamos lá direto para a tela do meu computador para apresentar os números desse jogo. E olha só, foi 2-0 pro Paul, com duplo 7-6. No primeiro set não tivemos quebras de saque. E no segundo set, uma quebra de saque para cada lado. Quando a gente olha o serve rating, os dois ficaram bem parecidos. Por que ficaram bem parecidos? Porque o serve rating ele considera também métricas de breakpoints salvos. Então o Paul salvou nada mais nada menos do que 10 breakpoints. O João teve 11 chances de quebra e só quebrou uma vez. E a gente vai falar sobre isso. E já no caso do João, ele teve um breakpoint contra e foi quebrado. Então por isso que esse serve rating do João ficou até praticamente um empate técnico aí, né? Mas se o João não tivesse sido quebrado, esse serve rating dele com certeza seria aí o melhor da ATP em média, que é do Perricard, que é um grande sacador hoje, tem em torno de 300, 301 de serve rating, em média. Então, se o João não tivesse sido quebrado nesse game aí, com certeza o serve rating dele seria enorme. Por quê? Porque ele sacou muito bem, né? Ele colocou 72% de primeiro serviço em quadro, que é uma média acima da dele, do que é natural dele. Um saque veloz ali, jogou saques a 200 por hora, 205, 206, ou seja, manteve a força do seu saque com mais precisão. Só que, quando ele teve o breakpoint, que foi num game ali que tinha dado uma baixadinha no jogo dele, o Paul foi lá e quebrou ele. E por isso o serve rating dele ficou baixo. O Paul sacou muito também. E olha só, quando a gente faz a análise do jogo, acho que a gente tem que ser justo. O João, tecnicamente, ou tenisticamente, como alguns gostam de falar, ele foi melhor que o Tommy Paul, no contexto geral. O João teve mais atuação no saque do Paul do que o contrário. O João, por exemplo, no primeiro set, ele pressionou praticamente todos os games de serviço do Paul. Talvez o primeiro game de serviço do Paul, o Paul foi bem. Depois o João pressionou todos os outros games, teve vários breakpoints. E mesmo assim o Paul fez 9 aces no jogo, teve 68% de aproveitamento no primeiro saque. E ambos aí fizeram 52% de pontos no segundo serviço do adversário. O que acontece? Eu vou passar uma próxima tela onde a gente analisa alguns pontos e aí sim eu vou dar a minha opinião sobre o jogo. Mas quando você analisa tecnicamente, no contexto geral, o João fez um ótimo jogo e o Tommy Paul também. O Paul que tá indo pro Live Ranking 10, inclusive, com essa vitória em cima. Ou seja, o Paul é um top 10, né? É um top 10. Ele só não está nessa semana em top 10, mas ele é um grande tenista e ele jogou muito bem ontem, principalmente nos pontos de pressão, e é isso que eu quero falar. Quando a gente olha ali os winners, não é natural o João ter menos winners que o adversário, começa por aí. Então isso já é um ponto de atenção pra gente. E o Paul não é um cara muito do winner, hein? Ele é um cara mais do contragolpe, o cara mais, né, da variação, da consistência. Ele fez 32 winners, ou seja, ele foi agressivo. Erros não forçados, 28. O Paul, isso é raríssimo no Saibro, o jogador fazer mais winners do que erros não forçados. Então o Paul foi uma partida excelente e o João cometeu muitos erros não forçados, principalmente no segundo set, quando ele deu uma baixadinha ali na energia, vamos dizer assim. O que é totalmente normal num jogo de Saibro, principalmente, você ter os altos e baixos. Mas eu quero colocar uma tela aqui, que foi uma análise que a gente fez. Eu vou até deixar um card aqui sobre esse vídeo que a gente fez do ranking justo do João. Nesse vídeo do ranking justo dele, a gente fez algumas análises considerando esses ratings, né, que são essas notas que a ATP dá, tanto para serviço como para retorno, né, o game que o adversário saca, e a terceira métrica, que é o que eles chamam de Under Pressure Rating, que é o ranking sob pressão,
É como o tenista vai sob pressão. E aí sim eu quero pontuar que o João tem um ponto de melhoria assim. A gente vem falando já, nossa, há muito tempo que a gente fala que a conversão de breakpoints do João é um ponto que ele precisa melhorar no seu jogo. Isso significa que ele dá uma sentida nos pontos de pressão? Muita gente fala, mas o João joga da mesma forma. Ele mesmo diz que quando chega lá no breakpoint, contra ou a favor, ele não muda o jeito de jogar. Talvez o erro esteja aí. Talvez ele precise mudar o jeito de jogar. Por quê? Porque os números dizem, e aí eu não vou aqui fazer julgamento de né, se ele sente ou se ele não sente, mas os números dizem que ele sente. Porque quando a gente pega o serve rating do João, ele é praticamente top 10. Quando a gente pega o return rating, ele é top 15. E quando a gente pega o under pressure, ele é 25. Isso na nossa análise lá atrás, hein? Eu não sei nem como tá agora, a gente vai fazer uma atualização mais pra frente. E olha só, ele é o 38º da ATP em breakpoint salvos, o que é pouco, né, pro tênis que ele joga. E ele é, em breakpoints ganhos, somente o 28º. Então, pessoal, esses pontos de pressão, o Paul dominou. A verdade é que o Paul ganhou o jogo nos pontos de pressão. E não só nos breakpoints. No tie-break do primeiro set, quando o João estava 4-1 pro João, ele também deu um erro ali, foi 4-2, aí o Paul conseguiu virar e ganhar o tie-break. E o João é bom em tie-break normalmente, né? Mas você vê, 2025 ele tem um aproveitamento alto nos tie-breaks. Então, no under pressure rating, o João tem a evoluir. É claro que é difícil a gente fazer uma análise e dizer assim, o João precisa ser menos agressivo nos breakpoints. Talvez. Talvez ele tenha que trocar um pouco mais bola, deixar o adversário sentir aquele momento também, porque quando você chega no breakpoint e você solta o braço, você pode ganhar o breakpoint ou você pode perder. O adversário, teoricamente, ele não jogou no breakpoint. Então, será que não é o melhor, talvez, você trocar um pouco mais de bola e sentir como é que tá o adversário? Porque às vezes o adversário te dá um ponto de graça. Eu vou dar um exemplo para vocês de um tenista que eu gosto muito nessa situação, que é o Holger Rune. Quando ele tá com breakpoint a favor ou contra, ele dá uma mudada no estilo dele. Ele faz isso várias vezes. Ele joga a bola mais alta, com spin. Tipo assim, ele passa a mensagem pro adversário, amigão, você vai ter que ganhar esse ponto. Eu não vou te entregar ele, não. E ele é um cara que tem um bom aproveitamento também. Então, talvez, eu acho que isso é um ajuste que o João tem que fazer no jogo dele, para que ele possa ser um top 10, para que ele possa ser um grande tenista. Tecnicamente falando, galera, quando a gente vai analisar o jogo, você vê que o João é mais jogador que o Tommy Paul. Quando você analisa mesmo golpes, né, eficiência e tudo mais, o João, ele não sei se é mais, talvez eu esteja sendo injusto de falar que ele é mais jogador, mas ele joga de igual, no mínimo. Só que nos pontos de pressão, o Paul dominou ele, e assim, você ter 11 breakpoints no jogo e só quebrar uma vez é bem preocupante. E no tie-break também teve essa situação. Então acredito que a chave do jogo foi os pontos de pressão. Tanto é que quando você olha os números gerais, você vê que o João foi até melhor que o Tommy Paul, principalmente no primeiro set. No primeiro set, o Paul não teve nenhum breakpoint, ele não conseguiu atacar o saque do João, e o João praticamente todo o game tendo breakpoint, tendo chance de quebra. O João teve 2 set points no primeiro set, no tie-break. E ele fez 6-4 no tie-break do primeiro set. E no segundo set ele teve 2 set points de novo num saque do Paul pra fechar em 6-4 também o set. Então, e não conseguiu, jogou. E inclusive teve alguns pontos que ele jogou mal. O Paul salvou vários com mérito dele? Salvou. E aí vale até a entrevista do João pós-jogo. Porque ele mesmo enxerga isso. Né? Ele fala, jogo difícil, tive muitas oportunidades, não consegui pegá-las. Tive muitos breakpoints, alguns ele jogou bem, mérito dele, e alguns desmérito meu. Demérito, né, o certo. Falhei muito nos momentos importantes, fui impaciente e isso fica remoendo. Então, o João mesmo, ele enxerga que ele falhou muitas vezes nesses pontos decisivos, né? Obviamente eu tô bravo pós-partida porque tive oportunidades, tive chances de ganhar, tive chance de fechar o primeiro set, mas acabei não conseguindo. Agora é seguir para o próximo torneio, me preparar e ir com tudo. Então o João, eu já falei isso aqui também, ele é muito lúcido nas entrevistas dele e ele mesmo enxergou, ele sabe que é um ponto de melhoria, mas o que eu queria deixar pontuado aqui, não é nenhuma forma você... O João tem 18 anos, pessoal, ele ainda vai evoluir muito, mas eu acho que talvez o pessoal pensar assim, poxa, o João dá uma sentida quando vai
fechar um game, quebrar um game e tal, ele não tem que mudar o estilo dele, mas talvez esse seja exatamente o problema. Talvez o fato dele continuar com o estilo dele super agressivo nos breakpoints, talvez seja um momento de dosar um pouco mais, de sentir como o adversário tá, porque o cara que tá sacando com break contra, ele também tem que mudar o jeito dele jogar, ele também sente. Então talvez seja um momento de estudar um pouco mais essas situações, pra quem sabe melhorar esse aproveitamento, porque pra mim, eu já falei várias vezes aqui, é o ponto principal de melhoria no jogo do João, são esses pontos de pressão, principalmente em breakpoints a favor dele, que ele demora muito para quebrar o adversário e isso acaba desgastando ele mentalmente. Em relação ao jogo dele, físico, mental, eu acho que não influenciou em nada. Ele teve uma queda de energia no começo do segundo set, onde ele foi quebrado, mas depois ele voltou pro jogo, quebrou o cara, voltou normal, fisicamente muito bem, na minha opinião, mentalmente bem no contexto geral, mas nesses pontos de pressão é que eu acho que tem esse ponto de melhoria aí no jogo do João Fonseca. E a gente vai passar aqui o ranking agora do João e qual que é o próximo passo dele. Antes eu vou pedir a sua inscrição aí no canal, pessoal. A gente fez uma brincadeira aqui, ó. Se você se inscrever, o João vai ganhar do Tommy Paul. Pelo jeito não foi o suficiente. Então o João vai pra Estoril agora. E agora eu vou ser mais ousado. Se você se inscrever, o João vai ganhar essa bagaça aí. Assim como foi lá em Indian Wells. Quando ele... Foi em Indian Wells ou Miami, né? Quando ele perdeu pro Jack Draper. E aí depois ele foi e conquistou o Challenger de Phoenix. Então a mesma coisa. Perdeu na segunda rodada. Defendeu os 50 pontos dele, é bom falar, do ano passado. E agora ele ruma para Estoril aí para tentar conquistar mais um título e se preparar para Roma. Então peça a sua inscrição aí na nossa superstição aqui. Então bora lá. Pelo jeito teve alguém, um pessoal que ficou feliz com a derrota do João, além do Tommy Paul e dos americanos, né? Foram os portugueses de Estoril. O João tá rolando até nas ruas ali, outdoor e tal, e o pessoal tá muito empolgado com a presença do João. Ele é a grande estrela do Estoril Open, que começa já amanhã, e amanhã a gente vai fazer um vídeo de análise do torneio, análise do chaveamento. Ah, dá uma desanimadinha ele ser eliminado do Masters 1000? Dá, mas o João vai estar em quadra essa semana e a gente vai acompanhar aqui todos os passos dele. Ele que é o 64 do ranking, então ele acabou ganhando uma posiçãozinha aí, defendeu 50 pontos, está em 64, 64º, e aí vai jogar agora Estoril para tentar subir aí mais ainda no ranking, certo, pessoal? Então vamos lá. Respirar, né, de forma lúcida, vamos entender tudo o que aconteceu. É um processo de evolução, né? O João, ele não era nem para ele ter ranking direito para jogar esses torneios. Então ainda tá muito cedo pra gente tirar qualquer conclusão, mas a gente, como papel de torcedor aqui, a gente quer a evolução do João e a gente tem que deixar a nossa opinião, certo? Queria agradecer aí os membros do canal. Um abraço aí pro Ronaldo, pro Renato Rios, pro Manuel, e mais alguém que eu acabei esquecendo o nome aqui. A gente tem 4 membros aí no canal. Um abraço para todos vocês. Se você quiser fazer parte aí do clube de membros, se inscreva aí. É um valor simbólico que você vai estar ajudando muito a gente recebendo conteúdo exclusivo. Então nos vemos amanhã no vídeo de análise do Estoril Open. Um grande abraço a todos e até mais.